pessoal, muita gente fala sobre a importância da diversificação para a redução do risco da carteira, mas ninguém mostra na prática como isso funciona. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como a redução do risco é possível na medida que eu aumento o número de ativos na minha carteira. Primeiramente, eu levantei os dados históricos de 3 ativos. Então, eu utilizei uma série histórica de cotação diária de 60 dias e dessas séries históricas eu extraí a variação diária, ou seja, quanto cada ativo variou a cada dia ao longo dos 60 dias. Feito isso, eu levei esses dados para a planilha, que é essa planilha aqui, tá? Então, aqui tem os 60 dias, né? E aqui a variação, né, desses ativos. Em seguida, eu calculei o retorno médio diário de cada ativo, utilizando a função média. Posteriormente, eu calculei o desvio padrão. O desvio padrão ele pode ser calculado também tirando a raiz da variância, porém no Excel a gente tem a função pronta, que é essa aqui, desviped. Então, eu somente joguei essa função nestes dados. O desvio padrão, para quem não sabe, é uma medida de risco. E ele representa o quanto os retornos se afastam da média. Traduzindo isso para o universo das ações, ativos que apresentam maior volatilidade têm desvios padrão maiores, ou seja, os retornos se afastam muito mais da média e, consequentemente, esses ativos ou ações apresentam maior risco. Aqui nessas curvas de distribuição, nós conseguimos ver que a curva de distribuição verde, essa achatada, ela apresenta dados mais dispersos, ou seja, dados mais distantes da média. A média é esse xizinho com tracinho em cima, diferentemente da curva de distribuição azul, que apresenta dados muito mais próximos da média. Então, o desvio padrão da curva de distribuição verde ele é maior e o da curva de distribuição azul ele é menor. Agora, voltando ao nosso exemplo, a gente tem aqui dados de variação diária de Petro e Vale. E aqui embaixo, como eu havia dito, nós calculamos o retorno médio e o desvio padrão a partir desses dados. Então, percebam que a gente tem um desvio padrão maior para a Petrobras. E o que a gente pode inferir com relação a isso? A gente pode inferir que, pelo menos nesse período de 60 dias, aproximadamente, a Petrobras ela foi mais volátil, ela apresentou maior variação que a Vale. Isso significa que a Petrobras ela apresentou maior risco. Partindo então para o cálculo efetivamente do retorno da carteira, onde uma pessoa tem investido nesses 2 ativos de forma simultânea, né, ou seja, tenha diversificado sua carteira e assumindo que a pessoa aplicou metade do dinheiro em Petrobras e outra metade em Vale, ou seja, 50% em cada uma, a gente pondera então os retornos pelo peso de cada ativo, ou seja, 50%, e calcula então a média desses retornos e em seguida o desvio padrão. E ao calcular o desvio padrão dos retornos ponderados aí pelo peso de cada ação, a gente obteve uma melhora aí, nesse risco dessa carteira e uma melhora também no retorno médio se a gente for comparar com o retorno de Vale, ou seja, houve uma melhora na relação risco e retorno dessa carteira depois que nós assumimos, né, os 2 ativos nessa carteira. Em seguida, eu acrescentei mais um ativo para verificar se a gente conseguiria reduzir mais o risco, então eu incluí Itaúsa aqui. Ponderei os retornos aqui dos ativos, né, pelo peso de cada um deles. Em seguida, calculei o retorno médio e, posteriormente, calculei o desvio padrão, que foi inferior, né, ao desvio padrão, né, ou seja, inferior ao risco da minha carteira anterior com 2 ativos apenas. Então, a gente pode verificar que, ao aumentar o número de ativos numa carteira, a gente reduz o risco. Ou seja, a gente melhora essa relação risco e retorno. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido porque a diversificação é importante na redução do risco de uma carteira. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, deixem o like e sigam a minha página para mais vídeos como esse.